Oi, oi, gente. E agora vamos para a prática? Vamos para a prática, né? Bora lá. Até agora a gente falou de uma coisa bem técnica para nos empoderar, não é? A mulher precisa de coisas que empoderem, informação nunca é demais. E a questão da morte, a questão de inventários, ela tá ligada conosco o tempo todo, não é? Na verdade, quando a gente fala de mulheres e fala de sucessões, fala de inventário, fala de alguém que faleceu e deixou um patrimônio para quem ficou, a gente está falando automaticamente de temas que têm muito a ver com o sagrado feminino, que tem a ver com a ancestralidade, que tem a ver com ciclicidade, com os ciclos da vida, nascer, viver, né? E falecer, morrer, fazer a passagem. E como é que a gente vai lidar com essas coisas. Então, quando a gente está fazendo um inventário, quando a gente está fazendo uma sucessão, a gente está indiretamente ou diretamente até, no meu ponto de vista, ligado com essa questão da ancestralidade, com a questão da morte. E a morte, eu separei aqui no tarô para vocês, a última carta. A morte, ela é representada desta forma no tarô das bruxas, tá? Nesse tarô aqui. E ela tem ali um manto vermelho em cima do caixão, né? Uma lagarta e uma borboleta. E está na luz da lua. Então, o que nos remete quando a gente fala em morte? Nos remete muito à transformação de lagarto em borboleta. Né, nos remete muito a essa questão de que nós estamos lidando com as nossas sombras, com o escuro, com a luz da lua, nós estamos lidando com as nossas dores. Dificilmente uma pessoa fica feliz com uma questão de sucessão, mesmo quando ganha um grande patrimônio. Mesmo nessa situação sempre vem um sentimento também de perda, de impotência, de como tudo é passageiro e será que a gente fez tudo para aquela pessoa? Por que aquela pessoa deixou isso para mim em caso de testamento, né? Em caso de filhos que não se davam bem com os pais é bem complicado, em caso de pais que não se davam bem com os filhos, enfim. Em caso de herdeiros que não se dão bem um com os outros, tudo fica muito à flor da pele, porque está muito conectado isso com aqueles sentimentos mais profundos, mais internos que com a situação do inventário, eles vêm à tona, eles afloram. E então a gente vai lembrando de coisinhas que parecem pequenininhas, mas que na verdade eram gigantes lá dentro da gente, né? Eram coisas gigantes, coisas muito grandes e que nos amarravam. Então quando a gente olha para esses arquétipos que estão ligados no inconsciente coletivo, que estão ligados com todo mundo na sociedade, que estão ligados também no nosso inconsciente pessoal, no nosso inconsciente individual, a gente vai perceber que tudo tem a ver com a nossa forma de lidar com a mudança. Então, quando alguém nos procura para fazer esse tipo de coisa, né, fazer um inventário, fazer esse tipo de trabalho, há muito a questão do eu não sei o que fazer com isso, né? Eu não sei o que fazer com isso. Me lembra muito esse daqui, que é o 9 de espadas que eu separei aqui, eu tirei antes. E assim, ó, aquela pessoa que ela não vê saída, sabe? Muitas pessoas quando nos procuram no escritório, ou seja você outra profissional de outra área, não importa, né? Ou está passando por uma situação de luto, se vê muito incapacitada e impotente. Então, ao mesmo tempo que procura um profissional para resolver isso, se sente também desamparada, com medo, como é que vai ser, como é que eu lido com isso, qual o procedimento que eu tenho que fazer, tá certo, tá errado, estou fazendo correto, quem está cuidando de mim, o profissional que está ali do outro lado, no caso advogado, né, ou para outras situações similares você coloca para sua realidade daí, como é que isso vai ser acolhido pela outra pessoa? Será que vai ser uma pessoa que vai ser confiável? Ou será que ela vai me passar a perna? Né? Será que ela vai saber fazer as coisas direito? Ou será que ela não vai saber lidar com isso? Mesmo quando são pequenos patrimônios. E quando são grandes patrimônios, então fica mais tenso ainda essa situação. Então a pessoa se sente muitas vezes numa situação nebulosa. Também lembra muito a carta da lua, né? A carta da lua, que é uma carta que pode ser interpretada como aquela coisa assim, ó, aquela visão que a gente tem muito
distorcida das coisas. De noite a gente olha e as coisas são totalmente diferentes do que quando a gente olha durante o dia. Né? O que é bonito parece feio, o que é feio parece bonito, fica tudo muito nebuloso. É muito comum a gente ser enganado e enganado pela nossa própria mente, pela nossa própria visão, muitas vezes. Então a lua, ela está muito conectada com essas emoções, né, que transbordam na gente e que vem do nosso lado sombra, vem do nosso lado obscuro, do nosso lado que confunde as coisas e que vê tudo distorcido. E isso dá uma sensação de insegurança muito grande, né? Ao mesmo tempo em que a lua pode ser, no tarô da bruxa totalmente diferente, pode ser algo que nos empodera demais. E é justamente para quem está do lado de cá, para quem está fazendo como profissional, de alguma forma, acompanhando alguém que está de luto, que está passando pelo luto, que está passando por um processo que vai entrar com uma sucessão, né? Há todo aquele sentimento de lidar com as nossas sombras, de lidar com o luto, que é uma sombra em si, principalmente para o Ocidente, para a nossa mentalidade, nosso conjunto de crenças aqui é todo feito como um sentimento de perda muito forte, mesmo quem tem mais espiritualidade nem sempre lida bem com isso. Então, saber entender que a pessoa muitas vezes se sente muito mal, aprisionada, e que pode enxergar a gente como, ou como aquela pessoa que é a tábua de salvação, meu Deus do céu, ela que vai me dar segurança e deposita quase que nos em Deus, deposita demais aquela confiança, ou como desconfiança porque ela não sabe do que ela está tratando, ela não sabe como lidar com aquilo e ela não sabe se quem vai cuidar dela vai lidar bem, se vai fazer um dano ou se vai fazer um ganho na vida dela. Então, saber compreender e ir retirando essas coisas são muito importantes, tá? E a coisa que mais impera para nós, mulheres, né, que lidamos com pessoas que estão passando pelo luto, a coisa que é muito importante, tudo é muito importante, né, gente? Mas uma coisa que é fenomenal é a gente saber se comunicar. Lu, mas como é que eu vou me comunicar se eu não sou muito boa na fala? Meu forte não é a fala. Aí você vai desenvolver as suas aptidões em observar e ouvir. Às vezes tudo que a pessoa quer é parar, falar, chorar, botar para fora, desabafar e você vai anotando. Você vai anotando. E daquilo que a própria pessoa te trouxe como elementos, como todos os sentimentos que ela foi falando em uma, duas, três, às vezes muitas sessões, né? Ela vai ali desenvolvendo esse escape, né? Ela vai se desmanchando ali, ela vai se debulhando, ela vai soltando aquilo que ela tem por dentro, vai limpando aquilo que ela tem por dentro, e você vai compreendendo tudo que tem de sentimentos envolvido, além da questão burocrática. Então é muito empoderador, na verdade, quando a gente pensa que ouvir é tão importante e observar como é que a pessoa reage, como é que ela fala, se ela olha nos olhos, como é que o corpo dela fala, desenvolver aptidões além do nosso diálogo de fala. É muito importante. Então, as pessoas que não têm a característica de falar, tipo eu, pode desenvolver o outro lado que é tão importante quanto, que é o saber ouvir, é o saber compreender e o observar. A pessoa que observa e que sabe ouvir, ela é uma grande estrategista. E anotar o mais essencial para poder trabalhar em cima desse material, para poder ter uma abordagem, ainda que pequena, mas uma abordagem boa, que cause conforto, que cause confiança, que estabeleça uma confiança entre você e a outra pessoa, é extremamente importante, né? Isso me lembra muito a carta do mago, vou mostrar aqui para vocês, né? O mago, ele domina, ele tem todos os elementos, e eu uso muito arquétipo, tá, gente? E eu acho que todo mundo deveria usar, então, por isso que é Mulheres no Sagrado Feminino. A carta do mago, ela representa, assim, aquela pessoa que tem o domínio dos elementos, que tem todos os elementos, a faca e o queijo na mão, que tem tudo que ela precisa para criar algo bom, para criar o resultado que ela quer, para fazer com que o resultado que ela deseja seja alcançado.
Isso é extremamente empoderador. Então, quando a gente vai olhar o que a gente tem na nossa volta, o que a gente tem na nossa mesa, agora, por exemplo, vocês, quem assistiu, não é? Tem um curso ali bem prático que foi feito com muito amor, muito carinho, mas bem prático mesmo, de mentoria aqui no YouTube, certo? E aí tá todas as ferramentas mais básicas para você ingressar com a parte da associação. São as ferramentas, é o que você tem. Esse curso, essa mentoria, digamos isso, tá? Aí você vai pegar agora e vai escrever quais são os seus pontos fortes. Se é a fala, ótimo, você já tem condições de estudar uma fala apropriada para desenvolver um diálogo com as pessoas ou com a pessoa que vai te procurar. Isso é ser um mago. Qual é o resultado que eu preciso disso? Que a pessoa confie em mim, que ela me contrate e que eu faça o meu trabalho com uma experiência positiva para a pessoa, para que ela, né, fidelizar o cliente, e também com uma experiência mais rápida possível, menos dolorosa possível. O que eu quero dizer com isso? Que quanto menos tempo a gente leva para desenvolver um processo, seja ele na área judicial ou adapte para a sua realidade em outra área qualquer, quanto menos tempo a gente demora nesse processo, dando tempo, né, para as coisas se desenvolverem sem pressa, sem afobamento, mas também pensando que tempo é vitalidade, que tempo é energia, que tempo é dinheiro também. Quanto menos tempo, melhor é. Então, quanto mais a gente souber dominar essa questão da magia, essa questão de entender que a nossa intenção bem focalizada, ela vai nos dar resultados mais rápidos, e que mesmo aquilo que depende do cliente, mesmo aquilo que depende do resto das pessoas que trabalham conosco, é muito importante saber que esse tempo ele pode ser o mais breve possível se você for mais focado. Então, cada vez que você olha a carta do mago, né, você está aqui no tarô da bruxa, tem outra carta do mago, que é uma maga, na verdade, né, mas tanto faz, ligada ao conhecimento que vem da lua, conhecimento que vem das sombras, que vem das dores, que vem dos problemas, porque nós somos resolvedores de problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Ter esse entendimento é uma coisa muito boa. E somos ligados ao conhecimento que vem do livro, mas não só o conhecimento que vem do livro, não basta ter o conhecimento da técnica, tem que ter o conhecimento também de como se relacionar com as pessoas, de como se relacionar com os clientes, de como se relacionar com quem vai tratar com você no tabelionato, no registro de imóveis, no fórum e onde for. Então, se vendo como esse arquétipo, se vendo como a maga, se vendo como uma grande magística e olhando um processo como qualquer processo que traga a transformação, a transmutação de algo ruim em algo bom, vai gerar um valor imensurável para você e para quem te procura. Para você e para quem te procura. E vai sarar muitas coisas. E aí você vai dizer, mas Lu, tá além da minha ossada. Não, não tá não. Não tá não. É aí que vem a grande coisa, a grande diferença, né? Do humanizado para o técnico. O técnico, ele é substituível a qualquer momento por uma máquina, mas aquilo que você tem para dar no humanizado, ele é insubstituível. Aquilo que você tem para dar na sua magística, aquilo que você tem para dar com a sua expertise, com a sua técnica, com o seu conhecimento, junto com tudo que você tem de sentimento e de feeling, de tino, né, de como saber manejar uma situação, essa coisa toda que somos nós faz com que a gente seja muito diferente de uma máquina que vai fazer só a parte técnica. Então, muitas vezes as pessoas têm ali a máquina, têm ali um site para desenvolver qualquer outra coisa em qualquer área e elas não utilizam isso. Por quê? Porque elas querem que alguém faça isso para elas. Elas estão querendo o contato humano, elas estão querendo aquilo que uma máquina não pode dar, estão querendo aquela energia, estão querendo aquela transformação, aquele movimento através de alguém. Por quê? Muitas vezes atrelado também a uma dor, a uma sombra que ela tem e que ela não sabe como lidar com aquilo e se sente incapacitada para lidar com aquilo.
Então ela busca um profissional. E é aí que a gente entra. É aí que a gente entra. Então, assim, saber dominar esses arquétipos e entender que se trata de transformação e compreender que diálogo é muito importante, que saber falar é muito importante, mas que não é a única coisa, não é a única forma, que existem várias formas. Então, se eu não sei falar ou se eu falo demais, também mais vale que não saiba falar. Né? Saber falar na hora certa, saber ouvir, saber se comunicar e entender que se trata também de sentimentos e não só de patrimônio, porque se você tratar só com técnica e só como se fosse um patrimônio e a pessoa não estiver já tendo um suporte de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que trate o emocional dela, ela vai travar em algum momento. E aí vai travar todo o seu processo, talvez ela venha até a te descontratar, ou não venha te contratar, porque ela tem aqueles obstáculos que devem ser removidos por qualquer profissional que vai atuar com ela. Então, quanto mais você deixar a sua comunicação como algo que ampara, que acolhe, que respeita, né, o luto, mas que também se posiciona, olha, eu te entendo, eu te compreendo, eu te ouço, mas essa parte aqui eu preciso que você faça esse contrato, né, esse contrato de honorários, essa procuração, eu preciso que você assine e que você preste atenção agora para tratar de cada ponto. Isso é extremamente importante porque é isso que vai fazer com que o processo ande, não fique só parado também na questão de ouvir e de falar. Não se trata só de ouvir e de falar, se trata em se conectar com você mesma, se empoderar, não invalidar o que você sabe, não achar que você sabe tudo, mas também não achar que você sabe muito pouco e começar a mostrar mais as partes em que você tem uma aptidão natural desde sempre. Todo mundo tem uma aptidão natural desde sempre. Então, olhar para essa aptidão de lá, de algum tempo, de algum dia, mesmo na infância, eu falava bastante, eu fazia teatro, eu lia muito e eu via tudo que estava acontecendo, mas eu não falava. Olhar para como é que você é e por que que você é assim, e se é um dom, e trabalhar com esse dom e desenvolver mais essa potencialidade para se comunicar de uma forma mais clara, mais objetiva e ir tirando a questão de desconfiança, a questão de insegurança, a questão de todas as questões que envolvem uma pessoa quando vai te procurar, vai ajudar muito, muito, muito no processo. E isso vai fazer o diferencial. Isso vai fazer com que uma pessoa contrate A e não B. Isso vai fazer uma pessoa optar por pagar mais para um determinado profissional do que para outro, porque ela quer aquela comunicação, ela quer aquela energia, ela quer aquele amparo. Então, mesmo que a gente tente não falar de energia, não falar de comunicação, não falar de sentimentos e falar só de uma coisa técnica e ríspida, né? Ainda assim, a energia que envolve toda a situação, os sentimentos, as objeções, o conjunto de crenças que aquela pessoa tem em relação a esse tema e a qualquer outro tema, eles sempre vão vir à tona. E se você souber lidar com isso, vai fazer de você um especialista que outro que só sabe lidar meramente com a técnica não vai ter para dar. Então, quem é que você, como cliente, como paciente, escolheria? Alguém que só te dá a técnica, que só te trata como se fosse quase que um robô, alguém que está no meio do caminho, dá um pouco de técnica e um pouco da parte emocional, ou alguém que dá todo o amparo, escuta, se posiciona, fala com calma e com clareza e faz a parte técnica parecer algo bem mais leve. Quem é que você escolheria? Né? E é muito simples de fazer com que essas coisas venham com mais clareza, certo? Então é isso que eu deixo aqui, essa parte. Agora nós vamos começar a abordar o tema mais voltado para o sagrado feminino, que também é o sagrado masculino, né? Homens e mulheres têm
essa questão da ancestralidade, homens e mulheres têm essa questão das dores do lado sombra, homens e mulheres têm essa questão das aptidões naturais e de como é que essa coisa toda acontece para a gente em qualquer área de atuação, né? Quem quiser a parte técnica, eu deixei as ferramentas ali de presente e essa aqui é um preâmbulo, é um bem-vindo para umas outras perspectivas que vão ajudar bastante na comunicação, na intuitividade, na parte visceral que a gente tem de como saber lidar com todas as situações que vão aparecendo, tá certo? Até a próxima.